Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre regras de negócio e como essas regras de negócios impactam a área de dados, beleza? Então fica até o final do vídeo, valeu! Então, pessoal, falando aqui de forma geral, o que que são essas regras de negócio, né? As regras de negócio, basicamente, são as diretrizes, né, os processos que envolvem ali como a empresa vai se comportar diante do público, né? Ou seja, diante do seu próprio negócio, diante de acionistas, diante de como a empresa quer definir os processos que envolvem a sua empresa. Por exemplo, quando a gente fala de regras de negócio referente ao cliente, a gente pode criar categorizações, rankings, né, de cliente, dar bônus. Existem algumas regras de negócios que acabam sendo implementadas de forma mais, como eu posso dizer, eh, de uma forma mais obrigatória, certo? Por exemplo, políticas de seguir o código do consumidor, né? Então, vai aplicar ali essa regra de negócio e tem que devolver o produto, o produto, né, pode ser devolvido, tem garantia de 90 dias, por exemplo. Enfim, as regras de negócios, elas basicamente definem como a empresa vai funcionar e como o dono da empresa quer que a empresa funcione, claro, de acordo com a lei, né? Mas a gente pensando em regras de negócio mais voltada para a área de dados, né, que é o nosso caso aqui, é exatamente como a gente vai aplicar essas regras, ou seja, como a gente vai aplicar, né, esses processos, essa forma que o dono da empresa, essa forma que onde você está inserido quer que os dados se comportem, quer enxergar os dados, porque os dados, a gente sabe, né, que os dados não vêm de uma maneira organizada, não vêm de uma maneira que é só simplesmente ser consumido. Mesmo que a gente saiba que muitas dessas regras de negócios já são aplicadas ali, por exemplo, quando o cliente desenvolve o seu próprio sistema e ele já coloca, por exemplo, regras de frete grátis acima de R$ 300, ou o cliente ganha o cashback num valor X, ou o cliente não pode comprar nada se ele estiver devendo uma fatura. Enfim, essas regras de negócio que na área de dados a gente precisa ter um pouco de atenção. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor, né? Exemplificar isso fica muito mais fácil para vocês enxergarem. Então, assim, para você que pensa que entender de regra de negócio não é importante, que só a parte técnica importa, né? Você está muito enganado. Sem essa parte, a parte técnica acaba sendo, assim, usada de uma forma até não muito útil, né? Você acaba não tendo muita utilidade ali. Você vai fazer uma receita de bolo, um processo de receita de bolo, sei lá, você vai pegar os dados, vai limpar os nulos, e eu tenho minhas objeções sobre isso ser uma coisa automática, tá? Limpar nulo vai depender muito da coluna que você estiver utilizando, enfim. Aplicar regras, fazer um cálculo que você acredita que seja correto. Então, você não é a pessoa que vai definir ali como analista de dados, engenheiro de dados, principalmente, não é você que vai tomar essa decisão. Você vai aplicar a regra que o cliente quer que você faça dentro dos dados que esse cliente possui, beleza? Então, por exemplo, né, exemplos de regras de negócio. Esses exemplos aqui, eles são mais voltados para uma etapa ali em que está sendo construído um sistema, né? Nem sempre, a gente sabe que nem sempre o cliente, né, nem sempre na área de dados você está consumindo dados direto do sistema, somente do sistema daquela pessoa, né, daquele negócio, daquela empresa. Às vezes você precisa pegar dados de outros lugares. Mas falando aqui de definição de regras de negócio em que o cliente, né, o dono da empresa tem total controle do que está sendo feito, ou seja, ele vai já deixar isso muito bem implementado, essa parte a gente não costuma se preocupar tanto porque já vai vir pronto, certo? Então, por exemplo, classificação de clientes por fidelidade. Então, qual é a regra de negócio
que está sendo aplicado aqui. Um cliente é considerado VIP se ele acumula mais de R$ 5.000 em compras nos últimos 6 meses. Então, lá o Dev, né? O Dev vai criar lá no banco de dados as colunas, né, nas tabelas, e vai fazer com que o sistema entenda dessa forma, né? Caso, vamos dizer, isso que estivesse sendo consumido de uma tabela de terceiro e não tenha sido criado, aí a gente entra na jogada e faz a criação de uma coluna, por exemplo, ou cria um cálculo, cria-se uma regra, né? Cria uma tabela nova, enfim, tem várias formas que você pode estar aplicando essa regra de negócio, mas é entender que isso é essencial. Se não tiver essa regra, o cliente não vai conseguir enxergar o que ele precisa. Você está entendendo? O tanto que é essencial essa regra de negócio e qual que é o impacto, né? Esse status pode garantir benefícios como desconto exclusivo, o atendimento prioritário, né? Então, o VIP, o que vai estar dentro desse VIP, né? É usado para segmentar campanhas de marketing, definir prioridades no atendimento, por exemplo, né? Definição de frete grátis no e-commerce. Então, regra, frete grátis é concedido para compras acima de 200 para clientes da mesma região, estado, por exemplo. Vamos dizer que você não define essa regra, ou que você define essa regra errado. Você não entendeu, você coloca que esse valor é para o Brasil inteiro. Imagina o impacto que isso vai causar no negócio do cliente, né? Então tem que ter muito cuidado. Regras de negócio têm que ser muito bem aplicadas, testadas, validadas, tá? Não é só fazer ali de qualquer jeito, você achar que tá certo e já botar em produção. Muita calma nessa hora. Desenvolva, valide, apresente, mostre, tá? Isso não é perda de tempo, muito pelo contrário, isso é fundamental para que você tenha sucesso e entregue valor pro negócio do cliente. Então, qual que é o impacto que isso pode causar, né? Incentivar compras de maior para atingir um valor mínimo, seja o cliente querendo aquele frete grátis, ele vai comprar um produto que custa 50, mas ele acha melhor comprar mais alguma coisa e dar os 200 logo, mesmo que ele não esteja precisando. Isso faz com que, por exemplo, aumente o ticket médio da empresa, né? Aumente o faturamento e coisas do tipo. E esse cálculo, lógico, foi todo organizado, né? Ele sabe se ele vender 200 e dar frete grátis, ele vai ter um lucro menor ou maior, dependendo do produto, vai fazer girar mais estoque. Cara, tem muita coisa envolvida. Por isso que eu falo que essa questão de business é muito importante para quem é da área de dados também, tá? Impacto, né? Incentivar compras maiores, né? Custou limitar o benefício em entregas regionais, né? Então, às vezes a empresa tem um contrato, né, com uma transportadora, né? E fazendo essa maior quantidade de entregas também vai reduzir o custo, né, do frete ali, das entregas para o cliente. Agora a gente pensando, exemplos de regras de negócio na área de dados, falta um acento ali na área, vira e mexe eu esqueço um acento de alguma coisa, né? Mas enfim, vocês perdoem que eu sei. Vamos lá. Então, tá lá você, né? E aí você quer calcular o status do faturamento. Então, o cliente falou que tem vários tipos de status que não foi definido ali no sistema dele, ou ele comprou um sistema, comprou uma base de dados ilegalmente, obviamente, né? Que ele vai utilizar, né? Comprou uma outra empresa, enfim, veio com uma base de dados, enfim, e aí não tem isso, né? Então, e não é algo que ele vai querer criar um sistema para isso, porque ele não quer talvez gerar novos dados relacionados a isso, ou ele acha muito mais simples que a gente ali crie essa tabela, crie essa coluna, crie uma tabela, né? Então, por exemplo, o status, né? Criar os status pendente, e aí tem uma regra dentro do pendente, se a data de vencimento for maior, etc. Pago, se o pagamento for registrado, né? E a aplicação prática, né? Garante que o relatório financeiro reflita corretamente a situação, né? Do cada fatura. Então, durante a transformação, cria-se uma nova coluna, né? Status fatura, por exemplo, baseada nessas funções para facilitar a análise, né? Porque o cliente, no final das contas, ele quer analisar, quer tirar valor do que a gente está criando. Outro caso, né? Normalização de dados de endereços.
Às vezes o endereço vem de uma forma que é complicada, vai ficar muito grande, o cliente não quer utilizar tudo que está dentro do endereço, né? Ah, então ele quer facilitar isso, né? Então, assim, a aplicação prática, né? Evita erros de geolocalização. Se você for jogar dentro de um mapa, por exemplo, o endereço todo não vai ter problema. Abreviações também, evitar abreviações. Durante suas formações, né, regras são aplicadas para corrigir valores inconsistentes ou ausentes, que é aquela questão de qualidade de dados, né? Qualidade nos dados. O dado tem que ser íntegro, tem que ser consistente, tem que ser preciso, tem que evitar duplicatas, né? Enfim. Então, é basicamente isso, tá, gente? O vídeo é para entender o quão fundamental é importante que você, sempre que for mexer nos dados de uma empresa, você tem que entender as regras de negócio e como o cliente quer que os dados se comportem, tá? Então, as regras de negócio está implicitamente relacionada a comportamento dos dados. Ou seja, se o cliente quiser chamar um determinado dado, né, um determinado produto, batatinha frita 1, 2, 3, é a regra de negócio dele. Você tá entendendo? Não existe uma regra fixa, né? Existem aquelas regras que eu falei, que são regras de legislações, né, governamentais, enfim, né, leis, mas as regras que eu estou dando mais ênfase aqui é aquela regra mesmo que o cliente, no negócio dele, ele inventa, né? Ele inventa alguma coisa, né? No sentido, ele quer criar uma regra, quer criar um diferencial, e aí ele quer que isso seja aplicado nos dados para que ele possa depois enxergar isso num painel, num relatório e tirar o valor necessário desses dados. Beleza, galera? Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Lembrando que isso aqui é mais um vídeo da nossa playlist barra curso de conceitos e fundamentos essenciais na área de dados. Beleza? É isso aí, valeu e até mais. Um abraço.